a paz. Hoje é 28 de agosto de 2020, sexta-feira. Está começando o Despertando com a Palavra. Mais um final de semana chegando e hoje nós vamos com mais uns salmos para despertar. E esse salmo será o Salmo 53. A palavra de Deus diz assim: diz o tolo em seu coração: Deus não existe. Corromperam-se e cometeram injustiças detestáveis. Não há ninguém que faça o bem. Deus olha lá dos céus para os filhos dos homens, para ver se há alguém que tenha entendimento, alguém que busque a Deus. Todos se desviaram, igualmente se corromperam. Não há ninguém que faça o bem. Não há nenhum sequer. Será que os malfeitores não aprendem? Eles devoram o povo como quem come pão e não clamam a Deus. Olhem, estão tomados de pavor quando não existe motivo algum para temer. Pois foi Deus quem espalhou os ossos dos que atacaram você. Você os humilhou porque Deus os rejeitou. Se Sião viesse a salvação para Israel. Quando Deus restaurar o seu povo, Jacó exultará, Israel regozijará. Esse salmo, quando a gente vai ver o início do salmo, algumas versões, ao invés de tolo, tem nécio. O nécio em seu coração diz: Deus não existe, corromperam-se. Nécio quer dizer tolo, não é? Estúpido, ignorante, sem sabedoria. Mas quem são esses nécios quando a gente olha aqui? Se a gente for olhar que eles dizem que não existe Deus, que Deus não existe, a gente pode considerar que nécios são os ateus. O salmista aqui está falando dos ateus, daqueles que alegam, não é? E gritam aos quatro cantos que Deus não existe, que tenta alegar, mas não consegue. Mas quando a gente observa outras passagens e a gente lê com calma o salmo, a gente compreende que nécios não são os ateus, apesar da loucura deles de acharem que Deus não existe. Nécio, na verdade, está se aplicando aqui aos judeus, aos que se dizem os que creem em Deus. Nós podemos concluir que esse salmo se aplica aos ateus, mas antes aplica-se aos obreiros da iniquidade, aqueles que comem o povo de Deus como se fosse pão, no versículo 4. Quem são esses? Vocês se lembram dos fariseus, dos judeus que ficavam à frente, dos se dizem sabedores, não é, da lei? Eles são comedores da palavra, mas não são praticantes. O salmista relata que Deus olhou desde os céus para os filhos dos homens, para ver se havia alguém que tivesse entendimento e buscasse a Deus. Como não há entre os filhos do homem quem entenda e quem busque a Deus, segue-se que os judeus estavam inclusos nesse versículo, nessa parte. Se Deus olha lá do céu e diz que o salmista diz que Deus procurou um sequer e não encontrou, misericórdia, não é? Todos os homens se desviaram e juntamente se tornaram-se tolos. Como se desviaram? Como todos os homens se desviaram e se tornaram tolos? Quando a gente age com tolice,
Quando a gente tira o foco do poder, da grandiosidade de Deus, quando duvidamos, quando não seguimos os seus mandamentos, quando não buscamos orientação nele e não buscamos viver a palavra dele. A palavra de Deus diz que o homem, quando se afasta da sua fé, é como um cachorro que volta ao próprio vômito. Veja que versículo pesado, quando diz no versículo que Deus olha para a terra e não encontra um. A gente olha a situação da qual nós vivemos e às vezes a gente vê pessoas que se declaram como cristãos, seguidores de Cristo. Nós não podemos só caminhar em busca de Deus, de Jesus, porque ele diz: eu sou o caminho. Então a gente precisa seguir esse caminho sendo o caminho. Nós precisamos ser como ele. A falta de conhecimento tornou o povo de Israel, o salmista, chamá-los de tolo, de nércios, de loucos, pois rejeitaram a palavra de Deus. E veja que Jeremias, no capítulo 4, no versículo 22, diz: deveras o meu povo está louco, já não me conhece. São filhos nércios e não entendidos. São sábios para fazer o mal, mas não sabem fazer o bem. Que palavras duras, mas reflexivas que a gente precisa ter de vez em quando. A palavra de Deus nos toca e nos exorta. Quantas das vezes estamos sendo tão egoístas e não estamos observando tudo que Deus tem feito na nossa vida. E somos repetidores das palavras, mas muitas das vezes não vivemos essa palavra e não resplandecemos essa palavra através da nossa vida. A palavra de Deus diz que nós somos luz e sal da terra, não é? O sal não pode ficar insosso, ele não serve, não faz nada, não tem objetivo, não tem nenhuma serventia o sal insosso. Ó Deus, que não sejamos assim em nome de Jesus, que sejamos verdadeiros adoradores, que os adores em espírito e em verdade, que não vivamos essa fase do Senhor olhar para nós, ó Pai, e não nos encontrar louvando e adorando o Senhor, que o Senhor nos encontre e tenha graça e tenha alegria, gozo em nos ver como filhos do Senhor. Que não sejamos como o povo de Israel nesse contexto do salmista, que não confiaram em Ti e foram confundidos. Deus é fiel, mas como o povo não confiou em Deus, Deus os rejeitou e os confundiram. Ou seja, eles foram levados ao cativo. É o contexto desse salmo. Que possamos, em nome de Jesus, ó Pai, devemos ver a bondade do Senhor, devemos buscar servir ao Senhor. Que não sejamos loucos, ó Pai, em nome de Jesus. Que como a sua palavra diz, não é? Que em Provérbios 1, no versículo 7, que tenhamos entendimento e temor ao Senhor, porque o temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os insensatos desprezam a sabedoria e a disciplina. Quantas das vezes desperdiçamos a palavra, a instrução de Deus para nossas vidas e perdemos o foco. Que não sejamos chamados de tolos nem de nércios em nome de Jesus. Vamos orar? Ó Pai, derrama da Tua graça, da Tua misericórdia, ó Deus, em nome de Jesus. Que possamos, Senhor, viver como filhos do Senhor na sabedoria. Ó Santo Deus, que o nosso proceder, que o nosso falar seja igual. Que não sejamos, Pai, filhos e filhas do Senhor só de boca, seguindo, Senhor Deus, só uma liturgia. Não, Pai, que sejamos de todo o coração. Que o Senhor olhe para nós
e diga: eis meus filhos amados, em nome de Jesus, assim como falou com o teu filho Jesus. Que o Senhor disse: eis meu filho amado, a qual me compraz. Que quando orarmos a Ti, Deus, que suba como aroma suave e agradável a Ti, porque estamos debaixo de sabedoria, estamos debaixo da Tua bênção, estamos no caminho certo, Pai, em nome de Jesus. Não retires de nós o Teu Espírito, que não vivamos esse contexto, que possamos ser restaurados por Ti, como o salmista finaliza. Que sejamos restaurados, que restaura o Teu povo, nos corrige, nos exortas, ó Pai, mas não retire de nós o Teu Espírito. É o que nós Te pedimos nessa manhã, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus, graças a Deus. Fique na paz do Senhor, fique vigilante, permaneça. Saiba que os seus olhos precisam estar voltados para si mesmo, não para o outro. É você que é o reverencial. É em ti que o Senhor ouve sua oração e vê os teus caminhos. Então, em nome de Jesus, que possamos ter sabedoria em nossos corações e no nosso proceder. Fiquem na paz do Senhor e despertem com a palavra.